A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, hoje a gente está no 37º dia da Bíblia no nosso dia a dia e hoje a gente vai ler Marcos capítulo 12. Mas antes de tudo, vamos rezar para o Espírito Santo para que ele possa nos guiar e nos conduzir nessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou um lugar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e viajou para longe. Depois mandou um servo para receber dos agricultores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores o agarraram, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O proprietário mandou novamente outro servo. Este foi espancado na cabeça e ainda o insultaram. Mandou ainda um outro, e esse mataram. E assim diversos outros. Em uns bateram e outros mataram. Agora restava ainda alguém, o filho amado. Por último, então enviou o filho aos agricultores, pensando: a meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Agarraram o filho, mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá e fará perecer os agricultores, e entregará a vinha a outros. Acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta é que se tornou a pedra angular. Isto que foi feito pelo Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Eles procuravam prender Jesus, pois entenderam que tinha contado a parábola com referência a eles, mas ficaram com medo da multidão. Por isso, deixaram Jesus e foram embora. Então mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixes influenciar por ninguém. Tu não olhas a aparência das pessoas, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é permitido ou não pagar impostos a César? Devemos dá-lo ou não? Ele percebeu-lhes o fingimento e respondeu: Por que me armais uma armadilha? Trazei-me a moeda do imposto para eu ver. Trouxeram-lhe uma moeda. Ele perguntou: De quem é esta figura e a inscrição? Responderam: De César. Então Jesus disse: Devolvei, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E estavam extremamente admirados a respeito dele. Uns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou nos escritos: se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando a mulher sem filhos, ele deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O mais velho casou-se com uma mulher e morreu, sem deixar descendência. O segundo, então, casou-se com ela e igualmente morreu, sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 irmãos deixou descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, ela será a esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu: Acaso não estáis errados? Por que não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é Deus, não de mortos, mas de vivos. Estais muito errados. Um dos escribas que tinha ouvido a discussão percebeu que Jesus dera uma boa resposta. Então aproximou-se dele e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos?
Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O escriba disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste: ele é o único e não existe outro além dele. Amar a Deus de todo o coração, com toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. Isto supera todos os holocaustos e sacrifícios. Percebendo Jesus que o escriba tinha respondido com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer-lhe perguntas. Então Jesus tomou a palavra e ensinava no templo. Por que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi chama-o de Senhor, como então ele pode ser seu filho? E a grande multidão o escutava com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, eles fazem questão de andar com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças. Gostam dos primeiros assentos na sinagoga e dos lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas, enquanto ostentam longas orações. Por isso serão julgados com mais rigor. Jesus estava sentado em frente do cofre das ofertas e observava como a multidão punha dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam muito. Chegou então uma pobre viúva e deu 2 moedinhas. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros que depositaram no cofre, pois todos eles deram do que tinham de sobra, ao passo que ela, de sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia, em sinal de respeito à palavra de Deus. Agora eu vou ler ordens e princípio eterno. Desta vez eu não consegui encontrar nenhuma promessa, mas caso você tenha encontrado alguma promessa, faça um comentário aí falando qual é a promessa que você conseguiu identificar na leitura de hoje. Ordem. Devolvei, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que Jesus quer falar com essa fala? Dê aos homens o que é dos homens, e a Deus o que é de Deus. Então, você aí que acha que não é justo pagar imposto, que isso não é de Deus, mas você ainda assim tem que pagar os impostos. Porque, querendo ou não, isso vai trazer algumas melhorias para a sua vida. Por mais que o governo muitas das vezes não faz conforme deveria fazer. Mas, mesmo assim, você deve cumprir a sua parte. Dê a sua parte, seja ela qual for, e dê a Deus o que é de Deus, que são orações, agradecimentos, e também faça pedidos, né? Porque Deus fala que é aquele que pede e crê no seu coração, que já recebeu, então receberá. Então, creia em Deus e confie nas promessas que Ele faz para você todos os dias. Por isso, quando você lê a palavra, sempre leia com atenção, porque tenho certeza que Deus tem alguma promessa para você no dia de hoje. Outra ordem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então, um dos mandamentos mais importantes, né, ou mais importante, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós temos que colocar Deus como centro da nossa vida, colocar Deus à frente de qualquer coisa. Mas, muitas das vezes, nós fazemos o contrário. Quando a gente está sem tempo, o que a gente tira da nossa vida? Eu rezo o terço todo dia, mas hoje eu estou sem tempo, então vou tirar o terço. Assim não dá, né? Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Então, se eu não tenho tempo para fazer muitas coisas, que eu faça uma oração, nem que ela seja pequena, porque Deus vem em primeiro lugar. Por mais que você não tenha tempo no seu dia, tire, 10 minutinhos, 15 minutinhos, reze o seu terço, faça orações, porque isso é muito importante para a sua fé e para você continuar na caminhada. Amarás teu próximo como a ti mesmo.
Então, nós somos sempre chamados a amar nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente fizer isso, a gente fazendo o bem para o próximo, é como se a gente fizesse esse bem para Deus. Então, sempre trate as pessoas da melhor forma possível, principalmente as que você não conhece. As que você conhece, claro que você vai tratar bem, porque você conhece. Mas principalmente as que você não conhece, porque você não sabe o que elas estão passando no dia, você não sabe o que pode ter acontecido com elas. Às vezes tem uma pessoa meio estressada que vem falar com você. Então, trate ela da melhor forma possível, para assim ela também dever te tratar da melhor forma possível. Por mais que muitas das vezes não aconteça assim, mas pelo menos a sua parte você tem que fazer. Agora vamos para o princípio eterno. Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos no céu. Então, quando a gente ir para a vida eterna, ir para o céu, seremos como os anjos e somente adoraremos a Deus. Por isso que a gente tem que praticar aqui na terra o que faremos no céu. O que vai ser rezar e rezar. Então já vai se preparando, já vai rezando, já vai agradecendo pelo seu dia, para que quando você chegar no céu, você saiba o que fazer, que é rezar. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Então nós queremos em um só Deus, que é um só Deus em três personas diferentes. É um só Deus. Então é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas todos eles são um só Deus. E eu acho muito interessante essa parte do ouve Israel. Então, Jesus colocou essa parte como parte do mandamento, que a gente deve ouvir a Deus, né? Que a gente deve ouvir as suas promessas. Então, sempre no seu dia, quando você vai ler a Bíblia, quando você vai fazer suas orações, faça um minutinho de silêncio, para você poder ouvir a Deus. Às vezes, eu não escutei nada, mas até o silêncio de Deus é uma resposta. Então, se você perguntar alguma coisa para Deus e você só ouviu o silêncio, aproveite esse silêncio e, com certeza, Deus tem preparado uma coisa muito importante para você. Tá bom? Pessoal, essas foram as ordens e princípio eterno. Não tivemos promessas, mas as ordens e os princípios eternos nós tivemos. Essas foram as que eu consegui encontrar. Caso você encontre alguma mais, comente aí no vídeo, para a gente sempre ir se ajudando a crescer na fé e a compreender melhor a Bíblia, tá bom? Muito obrigado por assistirem, deixem um like, façam um comentário. A paz de Jesus e salve Maria e tenham um ótimo dia.